Olá, sejam bem-vindos no nosso podcast do lado de lá. Quem é você? Eu sou Camila Conigliano. E você? Eu sou Yasmin Paixão. E eu sou Alan Paixão. Sejam bem-vindos ao nosso 4º episódio. Tema de hoje, vampiros espirituais. Tem muita coisa boa aqui pra gente descobrir juntos, tá bom? Então, aquela chamada que eu sempre sonhei em fazer um dia no YouTube. Roda a vinheta, Claudião. Do lado de lá, a vida continua. Do lado de lá. Então seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você que está chegando aqui agora, é a primeira vez que está nos assistindo, o que é que rola aqui nesse programa, nesse podcast? O nosso intuito aqui é estudar o mundo espiritual. Como é do lado de lá? Do lado de cá a gente sabe, a gente está aqui. Do lado de lá a gente não lembra, né? Porque a gente veio de lá e a gente acaba esquecendo, né? Então, nós estamos nos apoiando nesse livro de Francisco Cândido Xavier, famoso Chico Xavier. É uma psicografia do espírito André Luiz. A gente sabe que Chico Xavier tem mais de 500 livros escritos, psicografados, né? E, inclusive... Mais de 400, eu acho. Mais de 500 livros que foram publicados depois, inclusive, da morte dele, né? Foram publicados alguns. Ah, é verdade. Então, a gente sabe, né, da credibilidade desse ser de luz, né? Chico Xavier, que foi o homem do século, né? Recebeu o título do brasileiro do século, na verdade, e as provas são tão irrefutáveis da verdade das informações que Chico Xavier usa, que até alguns casos criminais foram resolvidos através das psicografias do Chico. Dito isso, para a gente validar o quanto a gente está seguro nesse conteúdo, né, nosso tema de hoje é vampiros espirituais. Para a gente entender isso, é importante a gente fazer um resumo do capítulo anterior, né? Aí, para quem não assistiu, né, tá aí na playlist do Sintonia no Bem, né, no YouTube, o episódio anterior, né? Exatamente. E por que é importante? Como a gente está seguindo a estrutura do livro, para fazer sentido para você que está aqui agora, se você está assistindo ao vivo ou gravado, mas é a primeira vez nesse episódio, né? Chegou aqui, você pode rever os outros, mas a gente vai resumir rapidamente aqui. Quer resumir? Não, pode resumir. Então vamos lá, capítulo anterior. Nós falamos sobre as larvas espirituais que são causadas, que são adquiridas por meio de comportamentos excessivos, né? Comportamentos viciosos. Obrigado, filha. Muito assertiva. Comportamentos viciosos. Vício em sexo, comida, droga, álcool e outros tipos de vícios, como os pensamentos deletérios. O que é pensamentos deletérios? Maledicência, pensamento de raiva, de ódio, de rancor. Então, todos esses excessos ou repetições desses padrões viciosos atraem larvas espirituais. E aí, pasmem o que vai acontecer aqui hoje. Vocês vão saber o que acontece com essas larvas, né, que os médicos da Terra não conseguem identificar. E muitas vezes, por isso que as pessoas vão no médico e falam assim, nossa, já investiguei tudo e parece que não tem nada, agora é só com Deus. Já viu que acontece isso? Uhum. Muitas vezes, né, quando isso acontece, são doenças espirituais que estão começando a materializar no seu corpo. Feito o resumo, né, a gente tem que entender onde acontece essa história. Essa história que começa no capítulo anterior, acontece numa casa espírita dentro de um trabalho mediúnico de desenvolvimento mediúnico. O que é um trabalho de desenvolvimento mediúnico? É um trabalho onde as pessoas estão aprendendo a ser médiums. E o contexto é, os trabalhadores encarnados, ou seja, do plano físico, desse plano que nós estamos, eles chegam reclamando que parece que a espiritualidade, parece que eles não estão conseguindo evoluir, né? E aí, o que acontece?
termina o trabalho e eles terminam reclamando. Falou, a gente saiu daqui sem aprender nada, parece que o trabalho não rendeu, né? Não queria psicografar, não conseguiu mais uma vez, né? Não conseguiu, o outro não conseguiu dar passividade, né? E eles acharam que o trabalho não tinha valido a pena, que não tinha acontecido nada, né? Exatamente. E, na verdade, tudo que não aconteceu, que eles esperavam que acontecesse, é por imprevidência deles mesmos, né? Porque os comportamentos não estavam adequados. Enquanto eles estavam no plano físico, né? Reclamando e achando que nada tinha acontecido, no plano espiritual, do lado de lá, né? Se desenvolvia um diálogo entre André Luiz e Alexandre, que era o seu mentor, né? Aonde Alexandre fala, nossa, que bom, nós trabalhamos muito essa noite, né? Nosso trabalho foi excelente. E só para contextualizar também, André Luiz e Alexandre são os protagonistas do livro. O tempo todo, André Luiz narra tudo isso que a gente está contando, né? E o Alexandre é o mentor dele. Então ele está aprendendo essas coisas lá, vendo como funcionam essas coisas, ele fica impressionado, né? E ele, então, por causa dessa impressão que ele recebe, ele escreve esse livro, né? E aí eles comentando, né? Um com o outro, nossa, muito bom, né? Foram horas de trabalho, e eles tiveram que se desdobrar, né, do lado de lá para atender tantos irmãos sofredores que passaram por ali, né? E aí a Alexandre, né, vira para André e fala, e nós trabalhamos muito contra os vampiros espirituais. Né? E aí começa aí é onde André fala, nossa, né, porque André, cada momento ali ele estava aprendendo, ele era um aluno dedicado e curioso, né? Então aí ele já entra assim curiosíssimo, querendo saber como que é essa questão dos vampiros espirituais, né? É isso aí. E aí ele começa então a explicar, né? André Luiz começa a perguntar algumas coisas, né? Então só vale ressaltar de novo o contraste. Os seres, nós encarnados, reclamando que não aprendeu nada, e do outro lado, do lado de lá, a espiritualidade satisfeita, comemorando que o trabalho foi intenso, que aconteceu e muito produtivo, coisas, né? E muito bom, né? Exatamente. Aí então, André começa a questionar algumas coisas, né? Para o Alexandre. Quais foram as coisas que ele questionaram para o Alexandre, Camila? Ele questionou um monte de coisa. Agora você me apertou. Mas ele... É importante a gente falar também, né, que a gente trouxe o tema vampiros espirituais para ficar mais didático, né, e fácil. Mas dentro do espiritismo é usada a palavra vampirismo, né? O vampirismo é o ato de vampirizar. De vampirizar, né? Ou e aí, espíritos obsessores. E o que são os vampiros espirituais, Yasmin? Deixa a Yasmin falar o que são eles. Os vampiros que pode ser chamado como espíritos obsessores também, são aqueles que sugam sua energia. Mas como assim? Eles sugam sua energia de acordo com o que eles querem. Só que o que eles querem é energias ruins, pesadas, negativas e com coisas que você tem vício, com coisas que você consome quase todo dia por conta de um vício. Dá alguns exemplos para nós, filha. De vícios. Como alcoolismo, fumar, comer muito, vício muito no doce. E aí? Você olhou pra mim. Ela olha pra mim e vício no doce. Aí ela, opa, será que eu gosto muito de doce? Cuidado. Mas que bom que nós estamos estudando e aprendendo, porque a gente tem a oportunidade de começar a melhorar nisso, né? Diminuir os docinhos aí, né? Agora vamos entender, antes de avançar e falar mais sobre as questões das larvas espirituais e conectar isso com os vampiros espirituais, é importante entender como se dá esse processo, né? O que acontece? Tudo que a gente pensa, a gente materializa. O pensamento tem força magnética.
O que isso significa? Que toda vez que eu emito algum tipo de pensamento, eu gero uma frequência. Essa frequência pode ser boa ou Ruim. E aí, vamos conectar isso com uma analogia do ímã. O ímã, ele tem a sua, vamos tratar assim, sua frequência. Né? Quando você aproxima os dois lados lá... São dois polos, né, que se atraem. Né? Junta bem na hora, você viu? Ele junta, né? Se são diferentes, né, eles repelem. Né? Então, quando você começa a se manter numa frequência, você gera um campo vibratório, um campo magnético. Ao gerar esse campo magnético, você automaticamente atrai para você o que você está vibrando. Por exemplo, se eu tenho o hábito de falar mal das pessoas, ficar caçando briguinha na internet e ficar só nessa, né? Ficar assistindo os pinga-sangue na televisão, notícia ruim na televisão, ou as notícias ruins na rede social, eu começo a gerar um campo vibratório nessa frequência. Que tipo de vampiros nós vamos atrair, Yasmin, se a gente fica vibrando nessa frequência? Não estou falando nem do vício ainda, não estou falando do vício físico. Que tipo de espíritos, né? De espíritos. Porque vampiros, né? Eu acho que não tem vampiro do bem, não. Que tipo de espírito? Nessa frequência, estou falando só da maledicência. Vamos supor Nem chegamos ainda na desregramento do sexo e das drogas e do álcool, que é mais pesado. Vamos pegar só o que a gente acha que é leve, né? Não, só uma fofoquinha aqui. Não, vamos ver uma notícia ruim. Na verdade, eu não estou falando aqui. Mal, é só um comentário. Vamos ver uma notícia ruim aqui, aí a gente já vê a notícia ruim lá. E aí olha lá o cara que fez uma coisa muito ruim, né? Matou alguém e tal. E aí o que a gente fala? Às vezes, né? Nossa, uma pessoa dessa tinha que morrer. E aí eu estou emanando o quê para aquela pessoa? Que é um ser humano sofredor, que merece o nosso respeito como outro qualquer. Né? E que tipo de espíritos a gente atrai? Ao invés de rezar para ele. Espíritos obsessores. Os vampiros, né? E aí, eu não sei se você que está em casa já passou por isso. Mas você já estava assim, do nada, de boa, e de repente você começa a sentir, depois de você, talvez você não prestou atenção, mas você estava de boa e de repente você começou a sentir raiva. Você começou a ficar de mau humor. E aí, beleza. Talvez você não tenha percebido que horas antes, ou um pouco antes, você passou por uma notícia ruim, você assistiu, você fez um comentário, você pensou mal de alguém, você julgou alguém. Na rede social ali é muito fácil, né? Você está rolando rapidinho, vê uma notícia ruim, quando vê você já está preso naquilo, é magnetizado por aquilo, né? Hipnotizado quase, assim, né? Então, gente, e eu quero só abrir um parênteses aqui para dizer que o fato de nós estarmos aqui falando sobre isso não quer dizer que nós não passamos por isso, tá bom? Então vamos abrir esse... Porque senão o povo vai achar que... Na verdade, os nossos ouvidos que estão mais perto aqui para que a gente possa ouvir, né? Então, quem fala, eu acho que é o mais necessitado. Exatamente. Então, é só fazer esse disclaimer, né? Porque, de repente, as pessoas vão achar que nós estamos em outro nível evolutivo. Nada disso, tá, gente? Ixi, muito pelo contrário. Talvez a gente pode estar, né? E talvez é por isso que a gente está aqui, né? Porque a gente precisa primeiro ouvir essas coisas aqui. Quem ensina, aprende 2 vezes mais, né? Então, quando você gera isso... essa frequência você atrai. Agora tem uma coisa mais grave do que isso. Antes de entrar nas larvas espirituais e no vampirismo. Tem uma coisa mais grave do que isso. Imagina que no universo existam 2 grandes nuvens magnéticas. Uma nuvem negra, densa e pesada, e uma nuvem iluminada, leve, suave e abençoada. E aí, elas são retroalimentadas pelo o que a gente vive aqui na Terra. O que significa?
todas as vezes que eu me conecto, penso mal, falo mal, comporto mal, vou para o vício e tudo mais, eu me conecto diretamente com essa nuvem. Ou seja, aí eu começo a receber energia negativa dessa nuvem e eu começo a doar energia para essa nuvem. Então eu começo a fazer uma troca. E aí, esse é o grande problema. Quando eu me conecto com essa nuvem, para eu desconectar dá um trabalho. E eu estou sendo, inclusive, responsável por alimentar o mal no mundo. Olha o tanto que isso é pesado espiritualmente falando. Né? Então, tudo isso é importante a gente pensar para a gente entender como é que acontece esse processo do vampirismo. Segue aí, Camila. O Alexandre vem trazer também, né, que as doenças psíquicas, elas são muito piores do que as doenças físicas, né? Então, através do nosso psiquismo, né, ou seja, diz que o Alan estava comentando agora, da frequência vibratória, né, do tipo de pensamento que nós estamos emitindo para o universo, né? Dependendo dessa sintonia, dessa vibração, a gente vai atrair para nós esses germes psíquicos, né? Ele traz como germes psíquicos, que são as larvas espirituais, que aí elas vão e se instalam em todo o organismo humano, se alastram, né, como uma erva daninha por todos os órgãos, e aí elas podem sim influenciar no nosso corpo físico. Mas ele traz que essas doenças, a grande maioria das doenças, né, a gente não pode afirmar que todas, mas ele diz a grande maioria são originadas primeiro na mente, depois no corpo. Então, dificilmente o corpo fica doente. Acontece, sim, mas dificilmente ele fica doente por si só. Geralmente começou na mente, né? Você baixou a vibração, permitiu que uma doença entrasse, e esses germes psíquicos, eles vêm e tomam conta, né? Tipo a doença, a depressão, geralmente começa na mente. Começa na mente. A ansiedade. Exatamente. Até mesmo, a gente pode dizer que até mesmo alguns tipos de câncer, né? A gente já tem relatos, né, de casos de pessoas que guardavam muita mágoa, muito ódio e desenvolveram um câncer, né? Então, tem alguns tipos de câncer que são originados em algum órgão específico, mas se você for pegar, né, e fazer uma linha do tempo ali com aquela pessoa, né, provavelmente a gente vai descobrir algo psíquico que chegou primeiro antes daquela doença física, né? E então, olha só, quando eu começo a me manter muito tempo numa frequência baixa, né, nesse tipo de frequência que a gente falou aqui, eu começa a acontecer as larvas espirituais. E aí elas começam geralmente conectadas às regiões que tem a ver com o que você está vibrando. Por exemplo, se a gente está falando do vício do sexo, elas começam a aparecer nos órgãos sexuais. Se a gente está falando do vício do álcool, ela começa a aparecer no fígado, no sistema digestivo, né? A comida, sistema digestivo, né? Mas aí, se eu seguir essa linha de raciocínio, de fundamento, então quer dizer que se eu falo muito mal do outro, pode ser que eu tenha um câncer de garganta. Estou desenvolvendo essas larvas na minha garganta, na boca, na língua. Se eu penso muito mal, se eu julgo demais, tal. Então, gente, é uma lei natural. Se eu guardo raiva, ódio, rancor, eu posso estar no coração, né? Posso ter uma doença do coração, né? No estômago também, porque né? Então, aí, olha só, como que é o processo. Eu começo a fazer isso, as larvas começam a aparecer, não é? Aí depois, o que acontece? Elas vão servir de alimento. Então, mas antes da gente chegar nessa parte aí, né, vamos
deixar o povo curioso, né? De como que funciona esse Como processo? funciona esse negócio das larvas com os vampiros, né? Vamos entrar numa questão aqui. Yasmin, as doenças espirituais são contagiosas? Sim. Por conta, vamos supor. Como que eu explico? Vamos supor, tem várias pessoas no ambiente. E aí eu chego lá naquele ambiente. A vibração de lá vai estar pesada e já tem algumas pessoas que tá com doenças espirituais, né? Então, por conta da energia, vai passando isso para você. Você vai se contaminando, né? Como esse imã que o Alan deu o exemplo, né? Se você, por um minuto de bobeira, você contrai uma doença espiritual e leva para você, né? E aí é uma das coisas que o Alexandre traz, que é a importância do ambiente. Né? Às vezes a gente pensa assim, não, mas a jovem tem muito isso, né? Eu lembro da minha juventude, porque os meus pais falavam, né? Não anda com esse grupinho aqui porque não é boa pessoa, né? E aí eu pensava assim, não, mas vamos supor, esse grupinho aqui fuma, então se você começar a andar com ele, daqui a pouco você vai começar a fumar também. Eu pensava, não, eu tenho domínio sobre mim. Se eles fumam, eu posso andar com eles e não fumar. Mas aí o que acontecia? Aí um vem e oferece. Aí. Que susto! o borrifador de cheirinho do Cláudio. E aí vem um oferece álcool, oferece uma coisa. E aí o ambiente, até uma frase, né, de uma pessoa que a gente segue no Instagram, esses dias a gente estava comentando. O ambiente sempre vence. Né? O ambiente sempre vence. Não adianta falar assim, não, eu vou lá numa festa, numa rave, só tem funk, só tem bebida, e não vou beber, não, e vou ficar de boa, não vou me contaminar. Coitado de quem pensa assim. E aí você vai uma vez, né, e acha que, dei conta, não bebi, tá vendo? Aí a armadilha. Mas só que você Eu sou forte, esquece que você está sendo imantado, ou seja, magnetizado pelas vibrações daquele ambiente. É a mesma coisa de você entrar numa piscina. Imagina uma piscina de lama. Você entra nela, você se suja. Se você entra numa piscina de água limpa, você se limpa. Então, é exatamente isso. Por isso que é contagioso. As doenças espirituais são contagiosas. Esses dias eu estava lendo um livro, vou abrir um parênteses, que é um livro de marketing. Mas olha só o que ele falava. Que eles estavam fazendo um teste, né? E aí tinha pessoas num ambiente hospitalar, né? As pessoas mais tristinhas ali e tal. De repente eles traziam uma criança e colocavam a criança lá e essa criança começava a rir. Começava a rir. Daqui a pouco, aquelas pessoas estavam rindo. Ou seja, a criança, né, influenciou para o bem. Então, ou seja, tá vendo? É contagioso. Então, da mesma forma, talvez pode já ter acontecido com você que está nos assistindo, você estava o dia excelente. Aí chega alguém e começa, nossa, porque isso, nossa, porque aquilo, nossa. Passa um pouco, você está reclamando também. Passa um pouco, você já está pesado. Passa um pouco, você fala, meu Deus. E aí, se você não tem esse conhecimento que a gente está falando aqui, você não fica em estado de presença, ou seja, prestando atenção nisso, você se deixa levar inconscientemente, quando menos você espera, você começa a adoecer espiritualmente e automaticamente isso vai impactar no seu corpo. Então, ou seja, doenças espirituais, né, e as larvas espirituais são, sim, contagiosas. Então, cuidado com o ambiente que você frequenta, com as pessoas que você se confraterniza, com as músicas que você ouve, né? Com a qualidade dos seus pensamentos. Qualidade dos pensamentos, porque, sim, é contagioso. E aí, né, agora entrando nessa parte que você ia trazer, ela, como que funciona esse processo aí dos vampiros espirituais com as larvas? Eu penso que as pessoas já conseguiram conectar, né? Se você não leu o livro. Mas o que acontece? Você gera isso, toda essa frequência, gera as larvas, e aí essas larvas viram alimentos para os vampiros. Por exemplo, um vampiro, um obsessor,
que quer se alimentar de energia sexual, ele vai fazer o quê? Vai procurar quem tem larvas, né? Energia sexual de baixa vibração. De baixa né? vibração. Porque tem a energia sexual, Sim. energia criadora. Nós estamos falando dos excessos, do lado pernicioso. do lado... É importante falar, né? Sim, Porque às vezes isso. né, Não, pode ser que muito, tenha muito pessoas... bem colocado, com Tem certeza. a energia sexual pura, né? Entre duas pessoas que se amam, que é divina, é sagrada, é de Deus. Isso. Mas essa energia sexual que a gente está falando aqui é a energia da prevaricação, a energia da pornografia, do excesso, do animal, dessa coisa animalesca do sexo, né? Exatamente. Que a gente já deveria estar passando dessa fase, né? Então, esses vampiros vão buscar esse tipo de alimento. Os vampiros que querem sentir de novo a sensação da comida. Eles vão buscar quem tem larvas espirituais, né, ligados a isso. E todos os outros tipos, do álcool, inclusive dos pensamentos negativos, de todas as espécies. E aí o que acontece? Quando ele descobre que você é um fornecedor de alimento, e eles sabem que se eles ficarem do seu lado, falando no seu ouvido, te intuindo, Bebe mais um pouquinho. eles vão fazer o quê? Mantém a alimentação deles. Entendeu? Eles não são bobos, né? Não Eles são são, bobos. na verdade, muito inteligentes e espertos. E eles ficam na espreita. Né? Eles ficam só esperando uma brechinha nossa. A hora que deu a brecha, eles... E aí, o problema é que quando você abriu essa brecha e eles entram, imagina o sanguessuga que grudou em você. Para tirar isso, depois dá muito trabalho, porque eles não vão querer sair. Eles vão ficar com aquela... Tipo, não, aqui é minha comida, aqui é meu lugar de sobrevivência. E o problema é que talvez não seja um. Imagina que você... Na maioria das vezes não é só um, são vários, né? Entende? Isso é muito, muito sério. Alan, e você sabe por que que esses vampiros se alimentam dessas larvas? Conta aí. Porque as larvas têm muito magnetismo animal. E como os vampiros ainda estão muito animalizados, então a importância da gente começar a romper com esse instinto tão animalesco nosso. Nos espiritualizar, né? E nos espiritualizar mais, né? E uma coisa também muito interessante que Alexandre traz aqui no livro, né, em questão, é sobre a influência dos pais nos seus filhos. Muito bem colocado. Então ele traz, né, acho que a Yasmin pode trazer um pouquinho para nós, como que os pais podem, filha, influenciar negativamente a vida dos filhos, porque no livro ele fala que na grande maioria são raros os casos dos pais que estão de fato ajudando seus filhos a evoluírem moralmente e espiritualmente, né? Os pais não estão tão preocupados com isso. Então, como que os pais podem influenciar de forma negativa a vida dos filhos? Quando os pais xingam, tem brigas, discussões, quando eles escutam músicas pesadas, eles ficam o dia inteiro estressados, bebe, fuma, não incentiva seus filhos a estudar ou trabalhar no bem. Se um pai bebe, você acha que o filho vai fazer o que no futuro? A mesma coisa. A probabilidade, né? Se o pai, por exemplo, bate na mãe, a probabilidade desse filho desenvolver o mesmo comportamento é grande? Sim. Então, a tarefa de nós pais, né, é uma tarefa muito importante. A gente sempre conversa com a Yasmin, né, e a gente fala com ela, filha, você tem noção da responsabilidade nossa com Deus, né? A gente comenta isso com você em casa, né, filha? Porque nós temos noção dessa responsabilidade porque Deus nos confiou a sua vida, né? Deus nos confiou os nossos filhos para que a gente, quando eles saírem daqui e desencarnarem, saiam melhores do que chegou. Só que se a gente não fizer a nossa tarefinha de casa bem feita, alguns vão sair piores do que chegaram.
Esse é um né? grande problema. Não tem jeito deles regredir, não tem jeito. Vai evoluir? Vai, um pouquinho vai. Mas talvez vai adquirir mais débitos, sabe? Então, isso é muito, muito importante. Né? E é importante também falar, se tiver algum jovem nos assistindo, o outro ponto de vista que é, quando o seu pai está querendo dar o melhor para você, está querendo te evangelizar, está querendo ajudar você com as coisas boas, também é caridade da sua parte como filho deixar ser guiado pelo seu pai. Por quê? Porque senão você pode atrapalhar o trabalho do seu pai. Porque ser pai, né, é uma tarefa desafiadora. Né, e nos obriga a ser melhores para que a gente possa dar o melhor exemplo. Nem sempre a gente vai conseguir. Né? Mas o filho também tem o papel de deixar-se ser conduzido. É caridade do pai fazer o melhor para o filho e é caridade do filho fazer o melhor para o pai. Uhum. E agora eu acho que a gente pode entrar numa questão aqui, né? Que ficou bastante... Está mexendo muito conosco, né? E ficou bem... André? O Andrade. Boa noite, meu primo. Bom ter você aqui, tá? Que tá mexendo muito conosco, né? E até por um dos fatos que a Yasmin decidiu se tornar vegetariana, né? Então tem 2 meses, pouco menos de 2 meses, e nós estamos aí, né? 1 mês e pouco, né? É 1 mês e pouquinho. Então nós estamos aí nesse desafio e isso nos fez colocar a mão na nossa consciência e começar a refletir sobre isso. Né? E a gente conversa com ela sobre isso e ela tomou a decisão dela, né? E nós não tomamos a nossa ainda. E está tudo bem. Cada um tem o seu tempo, né? Das suas coisas. Mas no livro ele vai trazer uma coisa que é tão forte, né? Sobre essa questão dos animais. Porque a André Luiz... Antes de você entrar, só mandar uma boa noite lá para a nossa amiga Samanta, que está sempre nos acompanhando aqui. Boa noite, Samanta. Obrigada por estar nos assistindo. Pela sua audiência, né? Uhum. E o incentivo também. Nossa companheira de trabalho mediúnico, inclusive. Então, o André Luiz, ele fica muito impressionado com toda essa fala do Alexandre com relação aos vampiros comerem as larvas espirituais. Eles comem as larvas espirituais, então eles se alimentam, né? A gente pode dizer, eles estão comendo as larvas de dentro do nosso corpo. Então, se a gente começar a imaginar essa cena, é uma cena grotesca, né? André Luiz fica muito impressionado. É uma cena, né, ruim. E aí André Luiz fica impressionado com isso. E ele, paralisado ali, Alexandre vira para ele e fala assim: por que você está tão impressionado com isso, André? Você não se lembra que nós, enquanto encarnados na crosta, né, tínhamos na nossa mesa as vísceras dos animais, roíamos os ossos ali até, né? E o que é pior, né? Não só comíamos esses animais, como tinha um processo doloroso, né? Inclusive, é uma polêmica essa questão dos animais, né? De uma briga entre o veganismo, né? Que traz o amor para os animais, que não precisa matar e tudo mais. E também tem essa questão da violência para com esse animal, para que ele chegue até na nossa mesa, porque precisa engordar esse bicho numa velocidade absurda para chegar na mesa de tanta gente, porque o ser humano aumentou absurdamente o consumo de todos os tipos de comida, né? Então, o ser humano está comendo muito mais do que deveria comer para sobreviver. Então, tá vivendo para comer, vamos dizer assim, né? E aí, o que acontece? Esses animais estão confinados em regime de engorda, né? Muitas vezes em cubículos, muitas vezes em situações que eles precisam ser colocados em situações de estresse, né? Para que eles
Excesso de alimentação para dar excesso de gordura. Excesso de gordura. Então, ele vai falar, não sei se você abriu na parte aí, Alan, onde ele fala específico, acho que não é essa parte, não. Mas uma coisa interessante... Não, né? é para cá. Uma coisa interessante que tem exatamente nessa mesma parte que a Camila está trazendo, é que o André pergunta assim, mas a gente não pode pedir ajuda para os superiores para... Então, eu ia falar, deixar isso aí para o finalzinho pra gente. Ah, é? É. Então tá. Então a gente deixa... Eu ia deixar isso aí aqui agora. como o grande finale, né? Então tá. Mas não li sua mente. Aqui, né, ele traz... Então, ele vem falando, né, dessa questão, como nós estamos tratando os nossos irmãozinhos menos evoluídos. Porque eles foram colocados aqui na Terra para que a gente pudesse ajudá-los a evoluir. E nós estamos fazendo o quê? Judiando deles. Comendo, Mas comendo... os bichinhos. Acho que comer, assim, depois que ele morreu, que chegou, tá lá na nossa mesa, né? Agora, o processo, aquele processo, né? Que eu acho que é o mais doloroso. Então, ele vem e traz aqui, ó, de uma forma muito, né? Que mexe com a gente. Eu acho que eu vou até ler um pedacinho, porque mexe com a gente. Então, ele traz assim, ó. Quando nas esferas da carne, né, nossas mesas não se mantinham à custa das vísceras dos touros e das aves, a pretexto de buscar recursos proteicos. Exterminávamos frangos e carneiros, leitões e cabritos incontáveis. Sugávamos os tecidos musculares e roíamos os ossos. Não contentes em matar os pobres seres que nos pediam roteiros de progresso e valores educativos, para melhor atenderem à obra do Pai, dilatávamos os requintes da exploração milenária e infligíamos a muitos deles determinadas moléstias para que nos servisse ao paladar com a máxima eficiência. Então, aí ele fala, né, o suíno comum era localizado por nós em regime de ceva. E o pobre animal, muitas vezes, à custa de resíduos, devia criar para nosso uso certas reservas de gordura, até que se prostrasse de todo ao peso de banhas doentias e abundantes. Então, se a gente parar para pensar ali, né, um chiqueiro de porco, um confinamento, né, fechado, confinamento, o tempo todo, e eles recebendo só lavagem, né, resíduos. Me tá tristinha. Tadinha. Mas é triste, né? Então, ela tomou essa decisão e nós, assim, tomamos a decisão de começar a diminuir a carne, mesmo que talvez a gente não consiga parar agora de fato, né? Mas ele até traz que, aqui num pedacinho que é muito interessante, ó, encareceríamos com toda a responsabilidade da ciência a necessidade de proteínas e gorduras diversas, mas esquecíamos de que a nossa inteligência, tão fértil na descoberta da comodidade e conforto, teria recursos de encontrar novos elementos e meios de incentivar os suprimentos proteicos ao organismo sem recorrer à indústria da morte. Então, existe. O desafio, já que a gente abriu esse parênteses aí, né, da Yasmin não comer mais carne, que foi uma escolha dela, né, que tem nos motivado também a começar esse movimento, né? Então, filha, porque, você tem nos inspirado, né? Isso, existe, né? Outras fontes de proteína. Isso. É porque a gente foi acostumado assim desde muitos anos. O que eu tenho percebido de mim em relação ao desafio de deixar de comer carne? É uma necessidade energética já. Porque imagina, sim, eu tenho 42 anos. 42 anos comendo carne. É a energia da morte do bicho. Essa energia, a gente se vicia nessa energia. Totalmente. Então, quando você deixa de comer carne, né, você fica sem comer carne, o seu energeticamente parece que falta alguma coisa. É o que eu tenho conseguido perceber em mim. Né? Então, mas eu acho que é um avanço. Então, opa, se é energético, eu posso intencionar, vibrar, né? Fisicamente falando, vamos buscar uma alimentação que substitua a carne e tudo mais. Então, nós estamos nesse processo, nessa luta aí. Que inclusive, né, tem alguns estudos já que em alguns países parece que já estão conseguindo liberar a carne que está sendo produzida em laboratório sem precisar do animal. Então, assim, só precisa de um
Uma célula. de uma célula, eles conseguem transformar em carne sem precisar passar pela morte, né? Porque o problema não é comer a carne, o problema é matar o animal, Sim. né? Então, E a gente sabe que todo o processo é perfeito, é magnífico, né? Os animais estão aqui para a gente ajudar eles e eles nos ajudarem. Por exemplo, tem muitos testes de medicamentos e tudo mais que são feitos em animais, né? Aí a gente inclusive ele fala aqui no livro que é importante. que é importante. A gente pode pensar, nossa, mas isso também está judiando o animal. Mas nesse caso é um pouco diferente. Porque nesse caso ele está servindo a gente para a evolução. No caso da alimentação, não. E ele está sendo uma ferramenta da evolução da humanidade para onde ele também vai chegar. Exatamente. Assim como muitas pessoas se dispuseram também a fazer testes para que outras pudessem ser curadas. Exatamente. Né? Então, esse processo é muito interessante, né? E aí, que hora que nós vamos entrar naquele assunto? Agora, né? É o nosso grande finale. Então, dentro desse contexto, o André Luiz vira para o Alexandre e fala assim, ué, mas nós não podemos suplicar às forças superiores para acabar com os vampiros, né? Para lutar contra os vampiros. Aí o Alexandre falou, pode, mas com qual moral que a gente vai fazer isso? Nós que somos superiores aos animais, estamos matando e comendo os nossos irmãos, Menos evoluídos que nós. quando eles nos pedem para que a gente os acolha, qual é a moral que a gente tem então para pedir isso? Para pedir respaldo da espiritualidade maior, né? Exatamente. Porque nós somos os animais perto da espiritualidade superior. A Eles olham diferença para de nós. evolução, né? Nós somos animais perto deles, Exatamente. né? E a pessoa, se eles decidissem comer a gente? Mas aí, Ainda bem que eles são bondosos e já são evoluídos. então, aí porque senão- entra, o Alexandre Só fala, pra olha, descontrair. o Alexandre pega e fala, mas só que, né, ele fecha mais ou menos assim, mas eles são seres evoluídos e vão nos ajudar. Tanto é que os irmãos que passaram pelo trabalho mediúnico, que estavam sofrendo esse processo do vampirismo, foram ajudados ali pela espiritualidade superior. Então, ou seja, sim, talvez a gente não tenha moral para pedir, mas podemos pedir. Mas eles que são a tão gente bondosos, né? Que eles estão sempre nos ajudando, né? Mas, lembrando que eles vão nos ajudar, né? Na medida em que a gente, né, for abrir e merecendo. expandir Então, a consciência. esses irmãos que estavam ali naquele trabalho mediúnico, mesmo reclamando, mesmo com todas as larvas espirituais que estavam neles, eles estavam tentando, né? Eles estavam Isso é que buscando, importa. tentando. E, né, por mais que reclamavam e tudo, mas estavam lá, né? Então a espiritualidade, ela não vai fazer a nossa parte. Mas se a gente for dando os passinhos, mesmo que de formiguinha, ela vai nos ajudando, né? O importante é a intenção que a gente está. Então, com certeza, esses irmãos que estavam no trabalho mediúnico, que estavam reclamando, que estavam ainda perdidos em algumas viciações e tudo mais, o que a espiritualidade leva em consideração é, ok, nós estamos assim, só que você está buscando? Você lá no fundo, por mais que você ainda não consegue dar o passo que você gostaria de dar, mas você está buscando, então a intenção ela é mais valiosa, né, nesse caso. E aí, sabe uma coisa que eu achei interessante também, é que aí o Alexandre diz, olha, eles receberam auxílio aqui contra a vampirização, né, o vampirismo, mas aí eles saem daqui e voltam ao mesmo padrão de psiquismo e automaticamente eles atraem tudo de novo. É igual jogar... E aí já são cenas do próximo episódio. Exatamente. O que vai acontecer com eles quando eles saírem dessa sessão mediúnica? Eles vão sair da sessão mediúnica, eles estavam sem os vampirinhos lá, né? A espiritualidade ajudou eles, aí eles vão sair. Será que eles vão conseguir manter essa luz, né, que recebeu da espiritualidade por muito tempo? O que será que vai acontecer? Cenas Você do tem algum próximo palpite? episódio. Cenas do próximo capítulo.
Alan, Considerações finais? uma coisa interessante, né? Para a gente fechar essa questão dos nossos irmãozinhos, né? Inferiores não, né? Dos nossos irmãozinhos menos Animais. evoluídos, né? Os animais, né? Então ele traz que a missão do superior é de amparar o inferior e educá-lo. Então, assim como a espiritualidade está para nos amparar, nós devemos estar para amparar os animais, né? E aí ele fala, sem o amor para com os nossos inferiores, não podemos aguardar a proteção dos superiores. Então, às vezes talvez a gente ainda consome carne, né? Talvez a gente ainda não vai conseguir parar de comer a carne. Mas o que mais importa é aquilo que sai da boca e não o que entra, né? Mas no sentido, o que ele traz aqui de mais importante não é o parar de comer a carne ou não. É o como você está tratando seus irmãos inferiores, né? Então, se eu hoje morasse num sítio e tivesse um monte de bichinho, eu não teria coragem de matar uma vaca, um porco, uma galinha. Então, eles iam virar tudo meus amiguinhos lá. E, né, a gente até comenta com a parar de Yasmin comer carne. que quando a gente morar na fazenda, a gente ia ter casalzinho de cada bicho e eles iam ser tudo amiguinho nosso. Então, com certeza, a gente ia parar. Então, se a gente vivenciasse ali, né, um ambiente desse, com a consciência que a gente tem hoje, a gente jamais conseguiria comer, porque você come carne de cachorro? Não come. Por que a gente não come carne? Não, então lá na China come. Aqui, né? Na China eles comem por uma necessidade. Mas aqui a gente come a carne por uma necessidade. E lá eles comem os cachorros. Mas aqui, como a gente colocou os cachorrinhos no ambiente doméstico, a gente não come. Então é a mesma coisa. Se você colocar um porquinho dentro da sua casa e criar amor por ele, você não vai conseguir matar e comer a carne dele. Então é isso, a gente precisa ajudá-los na evolução. E se dependesse da Yasmin, em casa a gente tem um mini porquinho, um hamster, Porco-espinho, um porco-espinho, um macaquinho, morcego, um macaco. um morceguinho. Um dia a gente ainda vai ter, né, filha? Um de cada bicho. Ô, filha, considerações finais. As considerações finais é estar sempre em vibrações boas e tentar parar com vícios para não ter espíritos obsessores, espíritos vampiros. Muito bem. E o que mais fica de impacto para mim, né, que eu quero compartilhar com você para encerrar, é o quanto a espiritualidade superior está o tempo todo cuidando de nós. Do lado de lá, as coisas são diferentes. Do lado de lá, ainda, né, para nós aqui encarnados, parece um mistério, mas quando você se coloca à disposição de estudar e conhecer coisas novas, a gente entende que a gente está o tempo todo sendo assistido. Então, se você, porventura, nesse momento, estiver passando por alguma dificuldade, alguma dor, algum momento angustiante, lembre-se, tem do seu lado um guia espiritual, um irmão pronto para te ajudar. Conversa com ele. Ele vai ser a ponte direta com os próximos níveis dos espíritos superiores até chegar em Jesus. Esse é um processo muito rápido. Quando você faz a sua oração do fundo da sua alma e pede auxílio, sempre seremos atendidos. Que Jesus abençoe hoje e sempre. Recadinho, então, que o Chico Cláudio tinha pedido ali para a gente passar e acho que a gente não passou. Sobre o Congresso Espírita, né? Nós teremos esse ano, novamente, nosso Congresso Espírita de Jataí, né? Que dia que vai ser mesmo? Dia 16? 15, 16, 17. 15, 16, 17 de setembro. E para fazer a inscrição é apenas R$30 adulto, R$15 crianças e jovens. No site, né, www.sintonianobem.com.br/congresso. Então vai estar maravilhoso, né? Teremos aí Geraldo Campetti e Ivana tantos Reis, outros, a Ivana, aquele menino também que é o menino. Aquele menino que é o menino, né? Que também está bem famoso aí, né? E é um jovem que já fala tão bem. Então vale muito a pena, façam sua inscrição. E você sabe o que eu lembrei? Que nós não fizemos oração na abertura do programa. Olha só. Então vamos fazer Eu tava oração. lembrando disso também. Então vamos fechar com a oração, que ainda temos 22 segundos. Então, que você possa fechar os seus olhos para olhar para dentro e
do fundo da nossa alma, Senhor Jesus, o Senhor que nos conhece muito mais do que nós mesmos, nós rogamos, Senhor, o Teu amparo, o Teu auxílio nas nossas fraquezas, nos nossos pontos inferiores ainda. Que possamos, Senhor, ao limite das nossas forças, intencionar ser melhores, mesmo que a passos lentos, mas o que importa, Senhor, é o quanto estamos tentando, lutando contra as nossas más tendências. E certo, Senhor, que o Senhor está sempre disponível para nós. Nós te louvamos, te rogamos e te pedimos bênçãos hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Um abraço para a Norma. Abraço. Obrigado pela companhia de sempre, tá? Ela está falando que ainda precisamos da proteína da carne, temos que substituir essa proteína da carne. É verdade, temos que substituir, mas em breve já teremos mais recursos para substituir. Mas enquanto isso, vamos cuidar do espírito, né? Que é importante. O que foi, Claudião? Claudião vai passar mais um recado. Tem mais um recado? Calma aí, tem mais recado, gente, calma aí. O Duda, meu primo Andrade, está dizendo: a energia da carne dos animais nos atrapalha a conectar nossa comunicação com a espiritualidade. Temos que querer ajuda. É isso aí, primão. Quanto mais animalizado, né, com energias animais, menos espiritualizados nós estamos. Que bom que nós temos esse conhecimento, né? Porque mesmo que ainda não conseguimos, mas estamos no processo e estamos abrindo a nossa mente para isso, né? Até lembrei de uma plantinha que chama Ora Pronobis, que segundo, né, estudos, ela tem mais proteína do que a carne, uma folhinha. Então, só não chegou ainda para a maioria das pessoas, mas acho que o ser humano já está, né, abrindo os seus horizontes para isso. Né? Manda um abraço pro tio César, que está acompanhando a gente também, César. Obrigado, gente. Obrigado pelo carinho. Né? Compartilha aí se você gostou, se você acha que outras pessoas precisam dessa informação também. Um beijo no coração, que Jesus abençoe. Tchau. Tchau, tchau.